Amigos da TV Serra Farroupilha, a minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso telejornalismo local com os assuntos do momento, o cotidiano em pauta, enfim, o que acontece em Farroupilha, na região, você vê aqui na nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro para toda a região de cobertura da NET Claro em Farroupilha. Se você não tiver a NET Claro, não tem problema. No Facebook, siga a nossa página TV Serra Farroupilha, compartilhe a nossa página, acompanhe a nossa página, porque diariamente tem conteúdos sendo colocados. E esse programa sempre na íntegra no nosso canal no Facebook. E ainda tem também o nosso canal no YouTube, que é a nossa grande biblioteca. Então o YouTube TV Serra Farroupilha, ali você encontra todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Eu quero pedir a permissão dos senhores nesse momento para fazer a remoção da máscara, mas reforço, pontuo e sublinho. Nós precisamos continuar utilizando a máscara porque ela nos ajuda, ela protege a quem usa, protege quem está ao lado também. Então, uso de máscara, também a higienização das mãos e evitar a aglomeração de pessoas são três procedimentos, três atitudes que vão nos ajudar muito no enfrentamento, no controle da pandemia do novo coronavírus. Recebo hoje aqui nos estúdios da TV Serra com grande alegria a advogada especialista na área previdenciária, entre outras áreas, a doutora Ciane Meneguzzi, de Caxias do Sul. Ela vem para nos comentar e nos colocar muitas informações na área previdenciária. Tem muita notícia nova, tem muita informação, então o programa de hoje é um programa revestido de informação. Preste atenção porque realmente tem mudanças na legislação ou tem medidas que estão sendo validadas no momento e que podem mexer com a sua aposentadoria. Se você já estiver aposentado, também pode haver alteração do seu benefício, dependendo do caso. Se você ainda não está aposentado, daqui a pouco, nesse cenário, você poderá almejar, buscar a sua aposentadoria. Então, nós vamos explanar muito a respeito disso. Eu quero cumprimentar a doutora Ciane. Doutora Ciane, obrigado por estar aqui nos estúdios da TV Serra. Fique à vontade, se quiseres manter a máscara, se achares seguro retirá-la, a decisão é sua. Seja bem-vinda, tudo bem? Um bom dia, boa tarde a todos. Agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui e fazer essa participação sempre informando. Acho que é muito importante, claro, nessa área previdenciária a informação. As pessoas, elas são carentes dos direitos que elas têm. Com certeza. E tem tido muita mudança, muita informação nova, né, doutora Ciane, num aspecto geral, do ponto de vista de aposentadorias também, de benefícios. Nós temos algum tempo, alguns meses, um pouco mais de um ano, na verdade mais de 2 anos, a nova reforma da Previdência, que me parece que foi um balizador, foi um divisor de águas, mas ao mesmo tempo suscitou muitas alterações. Vamos dar um panorama geral, depois a gente entra nos detalhes. Pois é, nós tivemos então a reforma da Previdência em novembro de 2019 e aí veio um divisor de águas. Quem for se aposentar depois do dia 13 de novembro de 2019 tem que se adequar à nova legislação. Quem tem o direito adquirido tem que provar esse direito adquirido. Então, não é simplesmente eu dizer eu atingir as regras antes da reforma da Previdência. Eu tenho que provar que eu atingi essas regras. E nós temos o quê? Uma quantidade de anos muito maior para contribuir agora com essa reforma. Então, a maioria das pessoas, daqui uns 5 anos, mais ou menos, só vai se aposentar por idade. Não vai existir outro tipo de aposentadoria. Nós vamos se obrigar a mulher aos 62 anos de idade e o homem a 65. E o pior de tudo é a questão do valor. Assim, Ele achata cada vez mais? Exatamente. Como é considerada a contribuição da vida inteira, sim, é difícil quem começou a trabalhar ganhando muito bem.
Então, o que, que a gente tem? Contribuições baixas, o que faz com que a maioria se aposente com salário mínimo. Claro. Ainda a gente tinha, antes da reforma da Previdência, duas modalidades, me corrija se eu estiver equivocado, a aposentadoria por tempo de contribuição ou a aposentadoria por idade. A reforma da Previdência manteve esses dois meios? Não, a reforma ela só tem aposentadoria por idade. Por idade. Não existe mais tempo de contribuição. O que, que hoje é exigido? Que a pessoa tenha 62 anos de idade, a mulher, o homem 65 e no mínimo 20 anos de contribuição, para ganhar 60% do valor do cálculo. Para te atingir 100% do cálculo, precisa 40 anos de contribuição. Então, hoje nós temos uma modalidade de aposentadoria fora a rural. A rural ela não foi mexida. Mas, atualmente, nós temos uma tipo de aposentadoria. Temos por idade. 8 regras de transição, que vão se esvairando conforme o tempo. Quais são essas 8 regras de transição? Resuma elas de uma forma bem sintética. Quem tinha faltando 2 anos para se aposentar, em novembro de 2019, então a mulher com 28 anos de contribuição, o homem com 33 entra numa regra. Quem tinha 57 anos de idade também entra numa regra. Tem o direito adquirido, que daí é a questão de provar, entra numa forma de regra de transição. E quem tinha atividade especial também. Sim. Então, a gente não existe mais atividade especial hoje, não importa a função, você conta o dia trabalhado. É o dia, não é nem horas. Antigamente, nós contávamos horas, inclusive. Agora é o dia trabalhado. E aí não existe mais desde a nossa reforma da Previdência. A atividade é por dia. E não importa a atividade, se tem insalubridade, se não tem, não influencia mais. Estas regras de transição têm prazo de validade? Tem sim, até 2032 todas vão encerrar. Elas vão encerrando conforme a regra, com o passar do tempo. Pode ser que para ti encerre antes do que para mim. Depende da data que tu começou a trabalhar, depende da data que eu comecei a trabalhar. Cada um vai encerrando conforme o passar do tempo. Então ela é bem relativa ao início da atividade de cada um, por isso que é muito importante o estudo. Que cada um faça o estudo para ver em qual regra vai se encaixar e se vai se encaixar em alguma regra de transição. Claro. Então, logo ali na frente, a gente já está nesse caminho, somente a aposentadoria, claro, falando da aposentadoria urbana, né? A aposentadoria rural nada mudou, mas a urbana somente por idade. O quesito número 1 tem que ter idade, ponto. Exato, 62 anos a mulher e 65 anos o homem, e no mínimo 20 anos de contribuição, aumentou 5 anos de contribuição, né? Nós tínhamos 15 anos obrigatoriedade de contribuição para se aposentar por idade. Agora é 20. Então é um aumento bem considerável se a gente for ver no dia a dia, né? Naquela pessoa que trabalha informal, aquela empregada doméstica, aquela faxineira, aquele autônomo que nem sempre consegue contribuir, é uma quantidade de anos bem considerável. Doutora Ciane, passados um pouco mais de 2 anos da vigência da nova reforma da Previdência, ou da nova Previdência no Brasil, qual é a sua avaliação como conhecedora do assunto? Ela foi benéfica, ela foi maléfica, teve pontos de avanço, pontos de retrocesso? Eu vejo que para a nossa realidade aqui da Serra, ela é muito difícil. Nós temos profissões que exigem muito do corpo físico, então vamos dar exemplo, um pedreiro que fica exposto ao sol, um enfermeiro que tem que carregar às vezes doente. Tem algumas profissões que elas são bastante exaustivas. E o que eu vejo na nossa realidade é que chega uma determinada idade, as empresas acabam desligando. Então, começa a complicar para aquelas pessoas que estão a partir dos seus 57 anos. Buscar a recolocação no mercado. E manter a contribuição no patamar que tu tinha, para conseguir se aposentar melhor. Então, eu vejo que na nossa região, porque claro que a Previdência ela é nacional, pode ser que algumas regiões não influenciem tanto. Na nossa região, ela foi muito prejudicial. Uma gama muito grande de pessoas desempregadas, com idade avançada, e que para voltar ao mercado tem que aceitar um emprego com salário bem reduzido, o que vai fazer com que ganhe menos e não consiga sobreviver da aposentadoria. Hoje, mesmo com a aposentadoria por idade, falando de urbana, bom deixar claro, mesmo sendo por idade, é levado em consideração todas as contribuições que o cidadão faz? Exatamente. Se tiver só 20 anos de contribuição, vai ganhar 60% do valor do cálculo. Então, a gente tem que pensar assim, que para conseguir se aposentar um pouco melhor, eu tenho que ter 40 anos de contribuição. 40 anos. E é quase impossível uma pessoa
ficar 40 anos empregadas. A mulher vai ter períodos que vai ganhar nenê, Sim. vai ter a licença, períodos de desemprego. O homem também tem isso. Então, 40 anos empregado é muito complicado. E aí, o que acontece? Se eu tiver 20 anos de contribuição, ganho 60%. Se eu tiver 21, 61% do cálculo. E assim sucessivamente. Então, isso faz um redutor muito grande do cálculo do benefício. Tem dado muita dúvida, muito questionamento, inclusive no meio jurídico, por parte dos cidadãos com relação à nova Previdência no Brasil? Muita dúvida. Assim, o cálculo, a gente vê muito erro, porque a gente sabe que a Previdência não exige que um especialista faça o encaminhamento. Então, a gente... Qualquer cidadão pode fazer. Maior de 18 anos, então a gente vê muitos erros na hora de encaminhar. Inclusive, as pessoas dizem, eu só entro no aplicativo e me aposento. Mas e aí? Qual que é a melhor aposentadoria? Tu se aposentou com o melhor benefício? Tu exigiu todos os teus direitos para quem sabe aumentar a tua renda? Então, existe muita dúvida, existe muita falta de conhecimento do que a reforma trouxe. As pessoas não acreditam, às vezes, quando tu dá um resultado, que ela vai ter que trabalhar mais 10 anos. Então, muita, assim, não estão começando a entender o porquê que todo mundo era contra a reforma, agora nos seus cálculos de aposentadoria. Na verdade, a reforma da Previdência, ela postergou a aposentadoria, né? O cidadão está se aposentando usando o termo mais velho. Mais velho e ganhando menos, né? Quer dizer, prejuízo dos dois lados. Exato, o que a gente vê é que a aposentadoria não garante mais a subsistência. Na época do meu pai, por exemplo, ele se aposentou e ele pôde parar de viver, né, de trabalhar. Porque a aposentadoria dava conta. Exatamente, ele pagava tudo. Hoje em dia, um plano de saúde está caríssimo. Então, as pessoas às vezes chegam à aposentadoria, não conseguem mais emprego pela avançada idade, e aí elas têm que optar, eu pago plano de saúde ou eu sobrevivo. Então, a gente vê que a aposentadoria ela não mais subsistém uma família. Porque tinha, na época da discussão da reforma da Previdência, que foi amplamente discutida no Congresso Nacional, de que a Previdência estava deficitária, que a Previdência quebraria. Quer dizer, foram colocadas muitas justificativas, né? Exato. E o que a gente viu? Como a Previdência ela postergou, tu só vai se aposentar com 62 ou 65 anos. Aumenta a arrecadação. Mas muita gente jovem está optando em não fazer a contribuição. Então, foi contra a ideia do governo. O governo pensou, eu vou postergar e vou ganhar mais tempo de contribuição. Mas agora, o que a gente vê? O jovem que me procura. Quando que eu devo começar a contribuir? Olha, tu precisa ter 20 anos de contribuição para ganhar um salário mínimo. Então, eu vou começar a contribuir lá com meus 40 anos de idade. Então, isso fez com que o governo, a ideia do governo, ela não está se solidificando. É muita informalidade. A maioria das pessoas estão trabalhando de forma informal, fazendo MEI, contribuindo 5% ou 11%, e isso não gera arrecadação para o governo e automaticamente Mas não conta gera, para a aposentadoria. Mas conta para a aposentadoria. Como contribuição, né? Exatamente, sim. Exatamente. O que a gente vê é que a informalidade tem crescido muito, né? E o governo deixa de arrecadar nesse sentido. Como se diz, como daria para dizer naquela gíria popular, o tiro saiu pela culatra. Exato, eles imaginaram que as pessoas iam continuar de carteira assinada, mas aí veio a reforma trabalhista e permitiu o MEI, a contratação por prestação de serviço. Então, as pessoas acabam criando o MEI, pagando 60, 70 reais de contribuição e aí trabalhando informal. Então, diminuiu a arrecadação do governo. Por isso que começaram a surgir revisões, porque o governo precisa injetar na economia dinheiro. Recursos. Então, ele acaba mudando entendimentos para conseguir fazer revisões para que o aposentado ou as pessoas consigam se aposentar antes ou o aposentado revise e ganhe mais. Continua valendo aquela regra, doutora Siena, de que nenhum aposentado pode receber menos do que um salário mínimo? Continua, exceto para pensão por morte. A pensão por morte, ela tem casos agora que ela é reconhecida quando a pessoa tem mais que uma esposa. Sim. Isso já se tornou um entendimento de possibilidade. Então, nesse caso, a pensão ela é dividida entre as duas esposas. E isso acontece muito, é normal. E a pensão por morte ela não é mais para a vida inteira, né? Essa é uma grande novidade. Ela só é para a vida inteira se a pessoa que sobrevivente tiver mais que 45 anos. Então, se morrer hoje alguém e a pessoa tiver menos de 45 anos, ela vai ganhar por um determinado tempo. O mínimo é 3 anos e o máximo é 15 anos. Então, e ela não é mais 100% do valor do benefício. Ela é metade do valor que a pessoa recebia. Então, vamos imaginar que a pessoa era aposentada e ganhava R$2.000. Só tinha uma esposa.
aí vai ganhar um salário mínimo. Mas vamos imaginar que ela tinha 2 esposas. Esse salário vai ser dividido entre as 2 esposas. Olha que interessante, hein? Uma outra pergunta, eu sei a resposta, mas cabe a mim fazer a pergunta. Um cidadão pode receber 2 aposentadorias? Essa é a grande lenda urbana, né? Não existe no INSS como ter 2 aposentadorias. Pode ser uma aposentadoria e uma pensão. Ou você ser concursado, por exemplo, do município. O professor tem, porque daí ele vai ter uma aposentadoria do município, uma aposentadoria... regime próprio. Exato, e uma aposentadoria do INSS. E hoje em dia também, quando você morreu o teu cônjuge e tu é aposentado, tu vai ter que optar pela maior. Não é mais aquela coisa que antigamente juntava tudo. Não, tem que optar pela maior e tu vai ganhar metade da outra que tu escolher. Então, tô aposentada por 2.000 e vou ganhar 1.100 do meu marido. Então, eu opto em manter a minha, que é maior, e vou ganhar metade da dele. Reduziu, mudou toda essa realidade. Ninguém mais fica com 2 benefícios para a vida inteira. Com certeza. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida a gente volta conversando mais com a doutora Ciane Meneguzzi. E na pauta, logo depois do intervalo, agora o INSS está reconhecendo o tempo de contribuição ou para a aposentadoria a partir dos 8 anos para a aposentadoria rural. Enfim, quem teve atividades no meio rural, a gente vai ampliar logo mais depois do nosso intervalo. E outro assunto também é o tempo especial sobre atividades insalubres e periculosas. A doutora Ciane vai nos colocar essas informações que são as do momento, logo depois do intervalo. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na Uniaselv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a Uniaselv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Uniaselv, presente com 3 polos na região. Polo Uniaselv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo Uniaselv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo Uniaselv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha.
Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Agregar, representar, desenvolver, proteger e valorizar o comércio da nossa cidade fazem parte da história e da caminhada da CDL Farroupilha, uma entidade sempre envolvida e presente na vida dos lojistas. Desde 2015, a CDL trabalhou incansavelmente na obra de restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza, no centro de Farroupilha. A construção recebeu uma recuperação completa e manteve suas originalidades. Totalmente restaurado, o prédio possui um enorme potencial histórico e agora, aos cuidados da CDL, oferecerá um espaço cultural, gastronômico e de informações turísticas. Restauro da antiga estação férrea Nova Vicenza de Farroupilha, um projeto com a participação de Anselme Malharia, Tramontina, Biamar, Rede Regla, Lojas Colombo, Grendene, Filtros Planeta Água, Multicolor, Grupo Bigfer, Barfab Equipamentos Hospitalares, Soprano, Maltec Grupo e com o apoio da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Projeto financiado pelo Procultura RS, realização da CDL Farroupilha e da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. CDL Farroupilha, valorizando o que é nosso e cuidando da nossa história. Nós já estamos de volta pela nossa TV Serra, aqui, canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região de alcance de cobertura da NET Claro em Farroupilha. Além disso, Facebook TV Serra Farroupilha e também o nosso canal no YouTube. Então, fique ligado, fique conectado, você estará sempre conectado com o que acontece em Farroupilha e na região. É nossa convidada hoje, a advogada especialista na área previdenciária e trabalhista, a doutora Ciane Meneguzzi, de Caxias do Sul, com a gente aqui nos estúdios da nossa TV Serra, nos dando uma aula de previdência. Tem muita novidade, agora a gente vai pontuar alguns tópicos também muito interessantes. Doutora Ciane, uma das novidades da hora, em outras palavras, que a gente poderia citar, é a questão do reconhecimento já a partir dos 8 anos na atividade agrícola para tempo de contribuição, é isso? Exato. Essa é uma conquista que vai estar comemorando 30 dias. É um reconhecimento no Supremo Tribunal de Justiça, o que é assim, uma decisão unânime que vai repercutir em todo o Brasil. O Supremo mandou oficiar os INSS de todo o Brasil para que eles reconheçam já na agência, comprovado com documentação. Via administrativa. Exatamente. A partir dos 8 anos, a atividade rural para tempo de carência e contribuição. Carência é uma quantidade de contribuição que tu tem para se aposentar. Então, a pessoa que, por exemplo, recebe um benefício de auxílio-doença, conta o tempo, mas não conta como carência. E precisa 180 meses de carência, todo mundo para se aposentar. Então, ganhando 4 anos, dos 8 anos de idade aos 12 anos, nós temos uma mudança muito radical na vida de muita gente. Porque até então era reconhecido a partir dos 12 anos. Era, né? Pacificado o entendimento 12 anos. Sim. E o que a gente via? Que as pessoas relatavam que sofriam muito na agricultura, né? Elas tinham que trabalhar, ajudar na roça, família grande, sofrido, frio. E aí eles diziam que mesmo muito pequenos, eles ajudavam os pais.
Mas nós tínhamos a inflexibilidade do Poder Judiciário, era 12 anos. E aí, decorrente às quantidades de demandas, veio o entendimento, a partir dos 8. Isso faz uma mudança para quem está aposentado e para quem pode se aposentar. Quem pode se aposentar ganha 4 anos, é muito tempo de contribuição. Então, pode ser que não estava em nenhuma regra de transição e agora passa a estar. E quem já está aposentado pode alterar o tipo de aposentadoria. Por exemplo, vamos imaginar que alguém se aposentou antes da reforma em tempo de contribuição e ficou perto daquela integral, a 85,95, mas não atingiu. E aí, com esses 4 anos, altera, a gente consegue trocar do tempo de contribuição para aposentadoria integral. Sim. Então, aumenta em dinheiro. Quanto mais tempo a gente tem de contribuição, mais dinheiro a gente vai ter no bolso. Maior será o valor do benefício da aposentadoria. É uma conquista muito grande, é muito importante para todo mundo, ainda mais nós numa região agrícola. A nossa agrícola. região é muito beneficiada, né? Exatamente. Nós no Brasil, fora Minas Gerais, é a região mais beneficiada com esse entendimento, porque nós somos uma região agrícola, né? Nossos pais, a maioria veio de uma agricultura e tem direito nesse período também. Com certeza. Quem de nós, e eu cito como exemplo, eu também trabalhei na agricultura até os 20 anos, a partir dos 20 anos eu tive carteira assinada, então quem de nós não tem alguém na família que não tenha tido esse comportamento, que trabalhou durante um período na agricultura? E houve uma época que o INSS não estava reconhecendo esse trabalho, esse período de agricultura para a composição do período de aposentadoria. Né? E agora a gente consegue provar no INSS. Fazem quase 20 anos que eu trabalho com isso e antigamente nós tínhamos que ingressar, eles não reconheciam nada no INSS, nós precisávamos ir para a justiça. E agora o que a gente vê? A gente faz o encaminhamento e no próprio INSS a gente prova o período que a gente está requerendo. Está muito mais fácil, claro que com provas, né? Sim. Testemunhas. Mas eles estão mais acessíveis a esse direito do agricultura. Até porque eles precisam, né, desse período para que as pessoas consigam se aposentar. Eles estão facilitando porque a reforma fez com que pouca gente conseguisse almejar a aposentadoria. Então eles facilitam para que as pessoas atinjam outras regras. Agora que vem o X da questão, doutora Ciane, e como que o cidadão comprova esse período? Na verdade, não é tão difícil. A gente vem com as pessoas têm uma ideia que é muita documentação e não é. É escritura, porque tu precisa ter uma terra para trabalhar ou um contrato de arrendamento, a certidão de nascimento, certidão de casamento dos pais, se tiver os talões de notas é muito importante, o INCRA a gente consegue a segunda via em Porto Alegre muito facilmente, certidão de batismo, certidão de crisma, são os documentos que provam que naquele período tu estava na agricultura, tu morava num ambiente agrícola. Uma certidão do pároco da comunidade, que tu frequentava a comunidade, e 3 testemunhas. É importante que elas sejam mais velhas. Por que mais velhas? Como é que uma pessoa mais nova vai atestar que uma criança de 8 anos já trabalhava? Então a ideia das testemunhas serem mais velhas é realmente comprovar que você, por exemplo, ia para lá, para o Baixo do Parreiral, você ajudava a família ou cuidava dos irmãos enquanto o pai estava na agricultura. Então é esse contexto. São provas escritas, documentos escritos e provas testemunhais. Exatamente. E uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é que, assim, as provas, elas são... tu tem em casa, às vezes tu nem sabe. Tu vai ter o talão lá guardado, tu foi do sindicato fichado em algum momento, teu pai. Sim. Então, não é tão difícil hoje em dia tu ter as provas. Às vezes a gente vem de uma ideia que é uma gama grande e não é. Porque daqui a pouco o que pode acontecer? A pessoa talvez nem tenha a terra em nome dela, mas ela tinha a terra, por exemplo, o pai dela tinha terra. Então os documentos do pai vão atestar isso. Do avô vão atestar isso. Se tu é arrendatário da pessoa que tu arrendava a terra. E vamos imaginar que o pai trabalhava no urbano. Aí tu comprova que a família era composta de 10 irmãos. Então, tu consegue provar que a renda do pai urbana não era suficiente, então tu também tem direito à agricultura. Sim. São pequenos... as pessoas vêm de uma ideia cultural que não tem direito, mas não, tem muito direito e às vezes falta realmente ir em busca dos direitos. E parece que 4 anos é muito pouco, mas se falando de aposentadoria é muito tempo, ou é um bom tempo, em outras palavras. Eu tenho casos que eu não vou conseguir aposentar a pessoa por um dia. Porque ela vai entrar na regra nova da Um dia? Por um dia. Então, assim, às vezes assim, a gente briga por 9, 7 dias num processo. Sim. Então, 4 anos, mesmo para aquele que não vai se aposentar, vale muito a pena averbar, registrar.
Averbar significa o quê? Você registrar no INSS que você viveu na agricultura. Vai que daqui a uns anos mude a regra novamente, tu já está com ele registrado, ninguém mais tira esse período teu. Sim. Então é muito importante tu ter... É validar documentalmente isso. Isso, quando botar o teu CPF no INSS, já está lá comprovado que daquele período tu trabalhou na colônia e ninguém tira mais. Essa medida tem gerado muita procura no teu escritório, doutora Ciane? A gente acho que teve uma demanda assim, de nunca conseguir trabalhar tanto. Foi assim, nós somos uma região muito agrícola, Sim. né? Então, e o que eu digo, quando sai um direito na Previdência, é bom que as pessoas corram, porque a gente sabe que quando uma parcela grande da sociedade começa a ganhar com as revisões, eles mudam o entendimento. E isso é prática desde a época da Dilma, que eu me lembro que eu dormia com uma lei e acordava com outra legislação. Lei. E não aconteceu poucas vezes, aconteceram muitas vezes. Do governo Dilma para cá, a gente tem uma mudança muito drástica da Previdência. Então, o momento é agora, para quem tem direito de fazer os pedidos, porque a gente sabe que é assim a Previdência. Eles vão Poderá dizer... ali na frente estancar tudo. Exatamente, muda o entendimento, só vai ter direito quem fez o pedido até aquela data. Com certeza. Um outro assunto também bastante oportuno tem alterações no tempo especial sobre atividades insalubres e periculosas. Explana para nós um pouco mais sobre isso, eu não vou entrar em questionamentos tão pontuais porque é bem técnico o assunto. Exatamente. São aquelas atividades em que você trabalhou com alguma insalubridade. Nós tínhamos antes um entendimento que eram atividades específicas, ruídos muito alto, o óleo, e agora o entendimento mudou. São os agentes biológicos. A pandemia veio aí para trazer mudanças também positivas. A gente percebeu que os agentes biológicos às vezes são mais perigosos do que o óleo de uma fábrica ou do ruído. Sim. Então, aquelas pessoas que estão expostas a vírus, bactérias, nisso a gente está falando da faxineira, da empregada doméstica, daquela pessoa que faz a limpeza do banheiro, que tem circulação de mais de 8 pessoas. Então, ela está exposta aos vírus e às bactérias daquele local. Ela usa produtos, detergentes, às vezes não tem tantos equipamentos de proteção. Isso eu não vou entrar na esfera trabalhista, somente previdenciária. Às vezes a pessoa me diz, mas eu não quero complicar a empresa. E tu não precisa. Tu só vai provar a atividade que tu estava desempenhando, o modo que tu desempenhava ela e vai pedir que esse tempo conceda maior tempo na tua contribuição. A mulher ganha 2 horas por dia e o homem 4 horas. Então, nós temos num ano... Nas atividades insalubres. Isso aí, 2 meses para a mulher e 4 meses por ano ao homem. Pode parecer pouco, mas 10 anos de trabalho considera 4 anos a mais para o homem, 2 anos para a mulher. Então, são atividades que dão direito a maior contribuição. Quanto mais contribuição eu tenho, mais eu vou ganhar de benefício. E como é que faz para o cidadão juntar, enfim, comprovar tudo isso? E também é recomendável averbar junto ao INSS? Com certeza, até porque depois da reforma da Previdência não existe mais o reconhecimento desse tipo de atividade. Então, a gente fica limitado à data da mudança da reforma. E aí a gente vai atrás do PPP. Mas aí eles me dizem... Perfil profissional, alguma coisa? Perficiográfico. Perficiográfico. Mas a empresa não existe mais. Aí tem um banco de dados da Justiça Federal, onde a gente vai pesquisar a empresa. Tem quase todas elas cadastradas. Mas a gente não encontra a empresa. Então a gente vai pegar uma empresa similar. Uma empresa que tem a mesma atividade daquela empresa que tu trabalhou e vai provar através dessa documentação que tu também estava exposto à questão insalubre. Mas não consigo nenhuma empresa, testemunha. Então tem meios de se conseguir, né? A gente só tem que às vezes ir trabalhando, vai atrás da empresa, não localiza a empresa, vai atrás de etapas para a gente alcançar o direito. Certo. E também tem uma alteração nessa questão que envolve, por exemplo, o empresário. Exato. O empresário, a legislação anterior dizendo que o empresário não tinha incidência da insalubridade, né? Quem era autônomo se prejudicava muito, contribuía com código ou empresário pelo Prolabore, e aí automaticamente era declarado como empresário e aí se aposentava só pelo tempo de contribuição. E agora veio, né, o entendimento, já está em lei, é um decreto reconhecido federalmente, onde prova que se você é um empresário ou um autônomo que exerce atividade insalubre, então exemplos básicos, serralheiro, né, barulho, ou aquele metalúrgico empresário que vai lá e mexe no torno, que trabalha, que opera o torno. Que opera, ele vai ter direito à atividade especial. Então, ele vai juntar o contrato social e vai dizer, além de eu ser proprietário, quando meu empregado não vinha, era eu que assumia o torno.
Ou eu trabalhava sozinho, então apesar de eu ter uma empresa, um CNPJ, eu era a única pessoa, ou tinha só um ajudante. Então, demonstrando que efetivamente esse empresário só está classificado como empresário na denominação civil, mas ele era um trabalhador, ele consegue provar como atividade especial, revisando a aposentadoria ou concedendo antecipadamente. Se o empresário já estiver aposentado, pode ter uma revisão. E aumenta bastante. A gente sabe que quando a gente fala de insalubridade e periculosidade, a gente tem um aumento. Plus legal. Exatamente. Então é bem importante quem já se aposentou fazer a revisão. Tem uma outra questão muito importante também, vem do ano passado, e aquele ditado, né? Daqui a pouco pode parar a qualquer momento. A revisão para a vida toda. Explica, doutora Siena, o que é a revisão para a vida toda? É de quem já está aposentado, pode fazer um estudo, uma revisão do seu benefício, ver se o seu benefício está alinhado ou se ele está sendo pago abaixo do que deveria ser pago? Exatamente. É a reclamação que todo mundo tem. Eu me aposento e vai defasando, né? Todo ano defasa um pouquinho a aposentadoria. A revisão da vida toda, ela é um direito, porque quem se aposentou até 97 tinha uma forma de cálculo. De 97 até 2019 foi outra fórmula de cálculo. Era os 80% maiores contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria. E agora mudou de novo, com a reforma da Previdência, nós temos então o cálculo da vida inteira de contribuição da pessoa. Desde a data que ela foi agricultora até a data que ela vai se aposentar, conta-se o valor de contribuição. Quem é agricultor é um salário mínimo. Soma tudo, divide pelo número de meses e nós temos o cálculo. Aí depois pode ter os diminutivos, de 60%, 70%, depende da quantidade de contribuição. A revisão da vida toda, então, ela pode proporcionar aquelas pessoas que se aposentaram de 97 até a data da reforma, que foi 2019, a fazer o cálculo e ver, vai melhorar minha aposentadoria se eu considerar a contribuição da minha vida inteira? A gente refaz o cálculo, troca cruzeiros, cruzados novos para real. Converte, faz todo esse cálculo. Sim, vai mudar. A gente refaz a aposentadoria da pessoa considerando a contribuição da vida inteira. Aumentando o valor, ela entra pedindo a diferença e os últimos 5 anos de atrasado. Então, é um cálculo aritmético. Ela tem retroatividade por 5 anos. Exatamente, no máximo 5 anos. Sim. Então, se a pessoa se aposentou há 3, retroage 3. Se a pessoa se aposentou há 8 anos, retroage 5. Então, é muito importante. É muito importante. É um cálculo. E assim, de cada... Esse trabalho é feito via judicial ou administrativamente? Somente judicial. Somente judicial. E a revisão dos 8 anos para rural é administrativa. Então, e a pessoa pode ter direito às 2 revisões. No momento que ela procura a gente vê que pode aumentar com a revisão dos 8 anos e aumentar ainda mais com a revisão da vida toda daqui a pouco. Aí você vai ter 2 processos. Tu entra pedindo a revisão da vida toda judicial e a revisão dos 8 anos administrativa. E o INSS tem concedido? O INSS em Caxias está muito tranquilo nessa parte, por causa que tem um oficiamento na STJ, né? Sim. Mas a gente vai vendo conforme o passar do tempo nas outras cidades. Caxias do Sul é um pouco mais ágil pela quantidade de servidores. Em outras cidades ainda está um pouco demorado. Perfeito. Doutora Siena, teríamos muitos assuntos, mas o nosso tempo já vai chegando ao final. Eu quero lhe agradecer e ao mesmo tempo lhe deixar com as considerações finais, com a palavra final à disposição. E eu vou assumir compromisso aqui público agora. Nós vamos ter uma agenda aqui na TV Serra, conforme a agenda da doutora Siena e também permitir que a gente possa conversar mais, porque conversa, informação é interessante para todos nós e a gente vai aprendendo e isso facilita muito também a vida do próprio profissional da advocacia, porque as pessoas com a informação vão estar preparando toda a documentação, enfim, agiliza passos. Mas, por enquanto, muito obrigado. Fique com as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade e passar para todo mundo se informar antes de fazer qualquer encaminhamento previdenciário, pegar as informações, fazer o estudo antes de fazer qualquer pedido. Fez o pedido errado, não se desespere. Procure um profissional e veja a possibilidade de fazer uma revisão. E muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. E depois também é o seguinte, um bom profissional da área da advocacia é fundamental. O teu endereço, o teu escritório, teus contatos, pode deixar com a gente aqui. É Avenida Rio Branco, 1388, sala 201, em Caxias do Sul.
E o WhatsApp, então, é 99922-2435. E tem algum outro meio pelas redes sociais também? Exato, o Instagram. Doutora Ciane é muito ativa, hein? Exatamente. Meu Instagram é @Ciane Meneguzzi e o Facebook é Ciane Meneguzzi Pistorello. Com certeza. Perfeito, então. Obrigado à doutora Ciane Meneguzzi, advogada especialista na área tributária e também, ou melhor, na área previdenciária e trabalhista, que foi nossa convidada hoje aqui na entrevista do dia. Com certeza a doutora Ciane vai voltar nas próximas semanas com a gente aqui, porque tem muito assunto e a gente vai passando estas informações. Ficamos por aqui com a entrevista do dia, voltando a fazer o uso da nossa máscara. A nossa máscara é o nosso EPI fundamental, a gente não pode ficar sem máscara, então se proteja, use máscara e você vai estar fazendo a sua parte na pandemia, na luta contra a pandemia da Covid-19. Um grande abraço a todos, até amanhã com mais uma edição da Entrevista do Dia.